primeira audiência na justiça americana, o ditador Nicolás Maduro e a esposa dele se declararam inocentes das acusações de narcoterrorismo. O venezuelano e a esposa já voltaram para o presídio, onde vão passar a terceira noite em Nova York. O sol estava nascendo quando Nicolás Maduro foi retirado do centro de detenção do Brooklyn, em Nova York. Ele vestia um abrigo marrom. Par de tênis de cor laranja, estava algemado e parecia mancar. Dali, Maduro entrou em um helicóptero e, escoltado, foi para a região sul de Manhattan. A ex-primeira-dama venezuelana Cília Flores seguiu o mesmo trajeto. O julgamento é aberto ao público, mas câmeras e fotos não são permitidas. O juiz do caso é Alvin Ellenstein, de 92 anos. Nicolás Maduro vestia uma camiseta azul de mangas curtas por cima da roupa de prisão. O ditador também usava um fone de ouvido para tradução simultânea. O mesmo equipamento foi entregue à mulher do venezuelano. Quando o juiz pediu que se identificasse, Maduro disse em espanhol que é o presidente da Venezuela e que estava ali sequestrado. A esposa também alegou inocência. Repórteres que acompanhavam a audiência descreveram que ela estava com um curativo na testa e um roxo perto dos olhos. O juiz perguntou se Maduro sabia das acusações e se gostaria que o conteúdo fosse lido em voz alta. O ex-líder da Venezuela respondeu que não tinha conhecimento das denúncias e que preferia ler tudo sozinho. Maduro, a esposa e outras 4 pessoas ligadas à alta cúpula do antigo governo venezuelano são acusados de tráfico internacional de drogas, de armas e conspiração. A audiência na sala do tribunal durou 50 minutos. Maduro quis falar sobre como foi preso, mas acabou interrompido pelo juiz, que reforçou a obrigatoriedade de seguir o rito processual. O juiz Alvin Ellenstein determinou que o ditador e a esposa dele voltem a comparecer a um tribunal federal dos Estados Unidos em 17 de março. Eles retornaram em seguida para o Centro Metropolitano de Detenção, no Brooklyn. A alguns quarteirões dali, nas Nações Unidas, o Conselho de Segurança fazia uma reunião de emergência a pedido da Colômbia. A Rússia, aliada de Caracas, disse que a ação militar americana na Venezuela chocou a todos, feriu as leis internacionais e matou dezenas de cubanos e venezuelanos. O risco é a volta da era do mundo sem leis, do caos e da dominação americana, disse o diplomata de Moscou. A China condenou fortemente os bombardeios dos Estados Unidos na Venezuela e a prisão de Maduro. Classificou o ataque como uma violação aos direitos internacionais. Do outro lado, o diplomata americano afirmou que a ação militar da madrugada de sábado não representa um ato de guerra contra a Venezuela e que o país não foi invadido. Ele defendeu o discurso de que os Estados Unidos lideraram uma operação policial para cumprir uma ordem judicial de acusados de liderar uma rede internacional de narcotráfico. Mike Waltz ainda disse que Maduro não é um presidente legítimo, já que fraudou as eleições para permanecer no poder. Esse é o mesmo argumento do chefe da diplomacia dos Estados Unidos, que também ocupa o cargo de conselheiro de segurança nacional aqui na Casa Branca. Segundo Marco Rubio, não houve a invasão de um país, o que necessitaria da aprovação prévia do Congresso americano. Rubio também relativizou a informação de que os Estados Unidos comandam a Venezuela, algo confirmado por Donald Trump mais uma vez. Não me pergunte quem está comandando a Venezuela, porque é algo controverso. Nós estamos, disse Trump no caminho de volta à Casa Branca. O presidente americano ainda disse que o próximo país a cair será Cuba e os dias do governo de lá estão contados. Sobre a Venezuela, disse que o país hoje está morto e que é preciso trazê-lo de volta com investimentos grandes das companhias de petróleo que estão prontas para entrar no país latino. Trump falou em recuperar estradas e pontes. Fomos nós que construímos isso lá no começo, afirmando que os venezuelanos tiraram isso dos americanos.
E a ti, papá. Em Caracas, o filho de Nicolás Maduro, que é deputado e faz parte da lista de acusados no processo em Nova York, direcionou uma mensagem no plenário ao pai. Você nos fez mais fortes. Nosso país está em boas mãos. A vice da Venezuela, Delcy Rodrigues, foi empossada hoje presidente interina por 90 dias, conforme decisão da Suprema Corte. Na Assembleia Nacional, falou que Maduro e a esposa são 2 heróis e que foram sequestrados. Mas ontem, em outro tom, escreveu uma carta a Washington. Disse que a Venezuela deseja viver sem ameaças externas e com cooperação internacional e que convida o governo americano a trabalhar em conjunto. Em uma entrevista à imprensa americana, Donald Trump disse que, se Delcy Rodrigues não fizer as coisas de forma correta, ela vai pagar um preço mais alto do que o de Nicolás Maduro. Patrícia, conta pra gente quais são os próximos passos agora nesse processo judicial que Nicolás Maduro enfrenta nos Estados Unidos. O que o advogado dele alega, quanto tempo isso pode durar e ele ficar preso? Explica tudo pra gente. Explico. Boa noite, Simone. Olha, a próxima audiência foi marcada hoje para março e os próximos passos são a defesa e a acusação apresentarem aí as suas verdades, né, os fatos no processo. O advogado do Maduro é o Barry Pollack, que ele já defendeu Simone Julian Assange, que fundou o Wikileaks. A esposa dele, Cília Flores, tem um outro profissional, é um outro advogado de defesa do Texas. Os dois, o filho de Maduro e também outras 3 pessoas, Simone, são acusadas de narcotráfico, tráfico de drogas e também conspiração. Você me perguntou quanto tempo isso deve demorar. Bom, o tempo não é definido ainda, a gente ainda não tem essa estimativa e isso pode demorar meses. Hoje os advogados de Maduro e da esposa, eles não pediram fiança para que eles aguardem o processo em liberdade, mas afirmaram que isso não impede que isso possa ser solicitado depois. Por enquanto, eles seguem presos no centro de detenção lá no Brooklyn, em Nova York, Simone. Ok, Patrícia, muito obrigada. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, anunciou a criação de uma comissão oficial para a liberação de Nicolás Maduro e a ex-primeira-dama Cília Flores. Eliseu Caetano tem mais detalhes aqui pra gente. Como é que vai ser isso, hein, Eliseu? Oi, Nonato. Muito bom dia novamente para você, para a Soraya e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Voltamos a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos. Nesse momento aqui na costa leste americana, 7 horas da manhã com 4 minutos. Temperatura de momento no sul da Flórida, na casa dos 16 graus Celsius na manhã dessa terça-feira. O governo da Venezuela anunciou oficialmente a criação de uma comissão especial para tentar obter a libertação de Nicolás Maduro e da esposa Cília Flores, que estão presos, detidos aqui nos Estados Unidos, em Nova York, desde a última ofensiva militar americana do último sábado. O anúncio foi feito pela ex-vice-presidente do país e atual presidente interina, a atual chefe do executivo venezuelano, Delcy Rodrigues, que classificou a prisão de ambos como sequestro e também como violação do direito internacional. Segundo a Delcy Rodrigues, o governo venezuelano não reconhece a legalidade da operação que levou Maduro e Cília Flores do país, que os trouxe para cá, para os Estados Unidos. Essa comissão será presidida pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, que é irmão da atual presidente do país, ex-vice-presidente do país. Portanto, os irmãos Rodrigues é quem está ali no comando da Venezuela. Essa comissão, então, vai ser presidida por Jorge Rodrigues, mas vai contar também com a participação do chanceler Ivan Gil. Ainda de acordo com as informações do governo venezuelano, o grupo terá a missão de articular ações diplomáticas e também de articular missões jurídicas para tentar pressionar pela liberação do casal. O governo venezuelano sustenta que Maduro segue sendo o presidente legítimo do país e segue afirmando também que a detenção não altera a estrutura
institucional da Venezuela. Delcy Rodrigues visitou ao longo das últimas horas aí os militares que, segundo o governo venezuelano, ficaram feridos após os ataques dos Estados Unidos do último sábado e afirmou ainda que a ofensiva teve impacto direto sobre serviços considerados essenciais e até de abastecimento no país. Ainda segundo também autoridades de Cuba, aliada histórica do governo venezuelano, pelo menos 32 militares cubanos morreram durante a ação. Essa é uma notícia que foi divulgada na manhã dessa terça-feira pelo próprio regime cubano. A ação, segundo esses dados citados pelo governo de Cuba e também de Caracas, evidencia, portanto, a gravidade do ataque e, portanto, a criação dessa comissão ocorre em um momento de forte tensão envolvendo Estados Unidos e Venezuela, mas não apenas o país vizinho ao Brasil, mas também Colômbia, México e Cuba. A gente vai seguir daqui acompanhando, porque há uma expectativa de que ainda hoje a gente tenha mais detalhes sobre como essa comissão para tentar libertar Maduro e Cília Flores daqui dos Estados Unidos vai funcionar. Eu volto com vocês. Eliseu Caetano, nos Estados Unidos. Muito obrigado, Eliseu. É assunto aqui para os nossos analistas. A Cássio Miranda e Gesualdo Almeida estão com a gente nesta manhã. Gesualdo, vou começar contigo essa rodada. Tem coisas que são meio protocolares, né? E aí a gente tem essa comissão sendo formada na Venezuela para tentar pressionar o governo americano. Mas me parece que nesse momento a situação do Nicolás Maduro é muito difícil de ser revertida por uma comissão do governo venezuelano. E aquela pergunta que não quer calar também, né, Gesualdo? Se a eleição foi irregular, como muita gente reconheceu, o mesmo grupo segue no poder. Essa parte, eu confesso a você que eu não consigo entender. É trocar 6 por meia dúzia, né, Nonato? Nada efetivamente mudou, tirou-se apenas o líder, mas toda a estrutura se mantém. E esse apoio dessa comissão ao Maduro, apoio dessa comissão para o Maduro, me faz lembrar a eleição de 2006, quando o Lula ganhou do Alckmin no segundo turno, o apoio que o PSDB deu ao Alckmin. O Alckmin teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. É aquele apoio de faz de conta, torcendo para não chegar lá. É exatamente a mesma coisa. E se nós olharmos com um olhar, ainda que superficial, a forma que se deu a reação do exército venezuelano à invasão americana mostra, evidentemente, despreparo, mas mostra conivência, mostra um certo ajuste, jogo de cartas marcadas. O que significa dizer que a retirada do Maduro foi bom para todo mundo e, inclusive, para Delcy. Agora, Cássio, um regime sem eleições, qual a legitimidade dele? E também a respeito da própria Delcy, né? Ela continua sendo muito ameaçada pelos Estados Unidos. Esse tipo de ação, né? As próprias falas dela a partir de agora, é preciso tomar muito cuidado para que ela também não seja a próxima vítima dos Estados Unidos. Vou parafrasear o Gesualdo que falou do PSDB. A Delcy hoje é um pouco tucana, né? Em cima do muro, tentando manter um pezinho dentro do regime, tentando manter um pezinho dentro dos Estados Unidos. Mas é fato que depois de 25 anos, de 20 anos de ditadura, as instituições estão corroídas. Não à toa, Maduro foi aparelhando o exército, o legislativo, o judiciário. E você simplesmente virar a chave repentinamente não acabaria com o chavismo e não acabaria especialmente com o regime do Maduro. Então, essa transição é uma transição necessária, muito provavelmente diante de todo o contexto que nós acompanhamos. Donald Trump descartou de plano Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado. Portanto, a escolhida pelos norte-americanos é Delcy Rodrigues para que ela conduza este processo de transição. Até porque ela é uma vice escolhida pelo próprio Maduro, portanto não há um cavalo de pau, uma virada tão repentina, e o seu irmão tem uma ascensão sobre o legislativo, porque é o presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Mas é fato também que é um anseio dos venezuelanos
o fim do regime do Maduro. E, para eles, a manutenção da Delcy e do seu irmão não traz essa sensação de mudança. Neste caso, o tempo é o senhor da razão, mas esse tempo não pode ser tão estendido assim. Marília participa hoje da reunião da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que pretende, claro, discutir também essas ações militares lá nos Estados Unidos, na Venezuela. Então tem mais participação e muito provavelmente mais falas aí do nosso país em relação a tudo que aconteceu lá na Venezuela e que acontece, né? Nath, essa reunião está prevista para acontecer ao meio-dia, horário aqui de Brasília. A OEA, que ela faz parte, né, tem a organização, o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos. Ela vai reunir, então, mais um encontro aí para poder debater a situação da Venezuela e também essa ação feita pelos Estados Unidos, marcada para o meio-dia. A gente vai estar acompanhando. E o que deve acontecer, né, Nath? Sem nenhuma novidade, talvez aí pelo lado do Brasil. Isso porque o embaixador que vai estar cuidando dessa parte, que vai ter a voz para poder falar pelo Brasil, é o Benoni Belli. Ele vai adotar aí o discurso seguindo a mesma linha do que foi aí a nota divulgada pelo presidente Lula no último sábado, condenando a ação feita pelos Estados Unidos, mas sem nominar nem Estados Unidos e nem também a Venezuela. E aí vai reforçar o que foi dito também pelo embaixador Sérgio Danesi no Conselho de Segurança da ONU, que aconteceu nesta segunda-feira. A OEA, ela reúne atualmente aí 35 estados independentes das Américas e é o principal fórum político, jurídico e social da região. Ele conta aí com 70 observadores permanentes e também com a União Europeia. E tem o objetivo aí de promover a paz, a justiça e também a defesa da soberania dos países membros. Então, o Brasil deve seguir sem novidade no seu discurso ainda nesse encontro da OEA que acontece na tarde desta terça-feira. Vai repetir aí o que foi feito aí pelo presidente Lula, né? Aquela nota divulgada no último sábado, sem grandes novidades. O que deve seguir também, Nath, aí a mesma coisa que aconteceu na reunião do último domingo e também na reunião de ontem. Domingo nós tivemos aí reunião da CELAC com os embaixadores que fazem parte e ontem com o Conselho de Segurança da ONU deve terminar também sem consenso. Isso porque os países eles divergem muito em relação ao que foi feito lá na Venezuela. Presidente Lula, Nath, a gente veio trazendo a expectativa de que o presidente poderia retornar antes. Tinha ali a previsão dele voltar no domingo ainda para Brasília. Ele que passou aí o recesso 2 semanas lá no Rio de Janeiro, participando ali, fazendo as comemorações de final de ano, mas ele acabou não voltando. O que nós temos, pelo menos por enquanto, de informação é que o presidente Lula deve retornar na manhã desta terça-feira, data que já estava prevista para que ele retornasse para Brasília, para poder voltar aos trabalhos aqui no Palácio do Planalto. Então, segue ainda com essa previsão de que ele retorne nesta terça-feira para Brasília, onde ele deve acompanhar de mais perto, toda essa situação envolvendo a Venezuela. A expectativa é que ele retorne antes do horário da reunião da OEA, marcada para o meio-dia. Outro ponto que é importante a gente destacar aqui, envolvendo o presidente Lula, Nath, é que no sábado, no dia que aconteceu o ataque lá na Venezuela, o presidente Lula conversou com a presidente interina da Venezuela, a Delcy Rodrigues. Essa divulgação foi feita pelo Palácio do Planalto ainda ontem, segunda-feira. Eles divulgaram, então, que o presidente Lula, de fato, conversou com Delcy Rodrigues. O presidente Lula ali, que tem uma proximidade com Nicolás Maduro. Nicolás Maduro já foi recebido aqui no Palácio do Planalto pelo presidente Lula há um tempo atrás. O presidente Lula também vem reforçando aí esse ataque, ele vem criticando o ataque que foi feito pelos Estados Unidos e de acordo com as informações do Palácio do Planalto, o objetivo do telefonema foi obter mais informações sobre o ocorrido e confirmar os detalhes que estavam sendo vinculados pela imprensa naquele momento. No sábado, o ataque aconteceu na madrugada, então o presidente Lula ligou para a presidente interina
interina da Venezuela para poder entender de fato o que estaria acontecendo. Agora, Nath, a gente fica nessa expectativa, né? Quais serão aí os próximos passos do presidente Lula em relação à Venezuela, como é que vai ficar essa relação após esse ataque feito pelos Estados Unidos e também as preocupações que envolvem o Brasil em relação a essa situação. Nós estamos falando de quê? Dos venezuelanos que estão saindo do seu país e vindo para o Brasil ali pela fronteira de Pacaraima, que fica no norte de Roraima, e também como é que o Brasil vai atender a essas pessoas e como o presidente Lula vai se comportar em relação a essa ação que foi feita pelo governo de Donald Trump. A gente vai continuar aqui no Palácio do Planalto, Nath. Qualquer atualização em relação ao retorno do presidente Lula e possível fala ou então divulgação de nota, a gente volta aqui durante a programação. If you understand English... Empresas, inclusive norte-americanas, relacionadas ao petróleo, tinham sido nacionalizadas pelo regime chavista e tiveram prejuízos que nunca foram ressarcidos, né? Então aí é sempre um lado apenas da história que é observado. E sobre essa questão da Corina também está todo mundo falando, ou boa parte da imprensa, a velha mídia, falando que houve uma possível traição do Trump. Eu vi até gente comparando o que o Trump fez com a Corina com o que teria feito com o Bolsonaro. Veja, é uma questão geopolítica, estratégica. Não tem como colocar agora a Corina no poder. Se colocarem a Corina agora no poder, em 2 dias, 3, ela vai ser eliminada. Por uma questão simples. Existe uma rede estruturada de apoio ao Maduro ainda existente na Venezuela. E não existe uma oposição solidificada. A oposição é frágil na Venezuela e o regime ou a rede de apoio ao Maduro ainda existe. E por que ainda existe? Porque o Maduro governou, a sua ditadura durou décadas, não é? A ditadura chavista durou décadas e a oposição nesse tempo todo não pôde respirar. Então não existe a possibilidade hoje da oposição subir ao poder e seguir-se adiante normalmente. O que precisa, portanto, é fazer um governo de transição com uma vigilância dos Estados Unidos, é isso que o Trump está propondo, e enquanto isso se reconstrói a democracia na Venezuela. E enquanto isso se reconstrói a oposição na Venezuela, liderada muito provavelmente pela Corina. Então, não dá, se você entrega hoje a Venezuela para a Corina, em 2, 3 dias ela cairia. E aí os Estados Unidos iam ter que começar tudo de novo. Então é uma questão estratégica que precisa ser entendida desse lugar, e não do lugar de escolha do preferido. Não é disso que se trata. E por fim, Vidal, sobre essa questão da soberania, que também a velha mídia trata, está falando a beça de que é uma violação à soberania, o direito internacional. Veja, direito internacional não pode servir para proteger bandido, criminoso. O Maduro é um chefe de quadrilha, de um narco-estado. Como é que você pode aventar o uso do direito internacional para protegê-lo? Quando o Bin Laden, por exemplo, foi perseguido e morto, inclusive, pelo Barack Obama, que era um queridinho das esquerdas, também não houve autorização específica do Congresso norte-americano para que essa captura fosse feita. E, no entanto, ela foi feita. E foi feita por quê? Porque era um criminoso. É a mesma coisa. Se o Bin Laden tivesse tomado o poder de um país no qual ele estivesse se refugiando, ele não poderia ser perseguido? Se o Pablo Escobar, por exemplo, tivesse sido alçado de alguma maneira a presidente da Colômbia à época, ele não poderia ser perseguido? Aliás, ele foi, inclusive, deputado. Se ele chegasse à presidência, ele estaria imune. Então, você não pode usar como escudo, né, o cargo para deixar de perseguir criminosos. Eu vi até um meme esses dias muito curioso em que aparecia na conferência de alta, estava ali o Churchill, né, o Roosevelt e o Stalin. E, curiosamente, eles no meme colocaram, né, olha, precisamos ali derrubar o ditador da Alemanha. E alguém vira e fala assim, poxa, mas é a soberania da Alemanha? Porque não existe soberania, porque a soberania responde ao anseio do povo. Aliás, soberania, o termo, vem do latim, aquilo que está acima. E aquilo que está acima é o povo. O artigo 1º da nossa Constituição e de qualquer Constituição democrática diz, o poder emana do povo. E precisa emanar do povo. Se não emana do povo e sim de um ditador, não tem soberania para ser defendido.